Você pode aplaudir o Senhor? Celebre a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Você é filho amado de Deus, você é filha de Deus, amém? Você pode levantar sua mão direita aos céus e agradecer porque você é filho. Você pode celebrar a sua verdadeira identidade. Falamos isso no domingo passado. Você não é o que você faz, você não é o que as pessoas dizem que você é, você não é o que você tem, você é o que Deus diz que você é. E em Cristo Jesus você é declarado filho de Deus. Você é mais do que vencedor, você é amado por Ele, você é co-herdeiro com Cristo, você é imagem e semelhança dEle, você foi planejado desde a eternidade. Ele te teceu no ventre. Pai, muito obrigado, porque isso revela o teu amor, isso revela o teu cuidado, isso revela a tua graça manifesta em nós. Nós celebramos a nossa verdadeira identidade, nos movemos sobre ela e te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e há de fazer. E nessa noite pedimos uma vez mais ao Espírito Santo, continue falando nessa noite conosco através da tua poderosa e preciosa palavra, que é viva, que é eficaz, que é a voz do Senhor para o nosso coração. Prepara a nossa mente, torne os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor. A minha voz chega nos ouvidos da mente, mas o Senhor aplica ao coração. O Senhor nos molda, o Senhor nos transforma, o Senhor nos confronta, o Senhor nos limpa, o Senhor nos lapida. Por isso vem sobre nós e faça tudo aquilo que lhe apraz. Nós, ó Deus, assim oramos, agradecidos desde já por tudo, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Mais uma vez, sejam todos muitíssimo bem-vindos a essa noite de celebração, de adoração, tanto você que está presencialmente, quanto você que está online. Gratidão a Deus pela sua vida. Quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia comigo, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Hoje nós falamos no domingo passado, dentro dos princípios, fundamentos elementares e princípios bíblicos para a vida abundante. Falamos no domingo passado sobre viver a nossa verdadeira identidade. E hoje nós estaremos falando sobre como desvencilharmos do passado que nos aflige. Como lidar, com aquilo que a gente já vivenciou e que às vezes tem interferido tão fortemente nas nossas atitudes e certamente no futuro em que nós teremos. E o texto que vamos destacar, mesmo assentado como você está, é Lamentações, capítulo de número 3, a partir do verso de número 19. Quem encontrou diz achei, mais ou menos. Lamentações, está aí na Bíblia, tá, gente? Antigo Testamento, logo depois de Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações, capítulo de número 3, verso de número 19, a seguir, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Verso de número 21, vamos ler? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos ler mais uma vez? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Verso 22 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Esse será o texto. Nós já oramos e pedimos uma vez mais que o Senhor ministre ao nosso coração através da sua palavra. Desvencilhe-se do passado que lhe aflige. Para viver uma vida abundante, a gente precisa saber como tratar o passado que nos conduziu até agora, até o dia de hoje, até essa hora que nós estamos. Nós somos, de alguma forma, resultado daquilo que nós vivenciamos. Bom, para falar sobre isso, eu gostaria que você pensasse comigo que, por exemplo, nós seres humanos, nós nos encontramos imersos na ação do tempo. Avalie comigo sobre essa questão. Todos nós nos encontramos imersos mesmo, no que tange o tempo, nessa ação do tempo. Por exemplo, as nossas agendas e afazeres diários, elas giram em torno do tempo. E eu posso dizer do microtempo, que seriam horas, minutos e segundos. Se você pensar no seu dia de amanhã, por exemplo, amanhã você tem a hora para acordar,
a hora que vai comer, a hora que vai buscar a menina na escola, né? Agora não está tendo, mas a hora de ir para a academia, a hora de fazer aquilo, é hora para o trabalho, hora do fim do expediente, sim ou não, gente? Observe, os nossos afazeres diários, a nossa rotina, a nossa agenda se move em torno do tempo. Em torno do tempo. É tão forte essa questão da nossa vida se imergir na ação do tempo, que, por exemplo, os nossos planos, sejam eles estudantis, sejam planos profissionais, eles também giram em torno do tempo. A gente tem, por exemplo, dentro do foco profissional, é o caixa do dia, é a meta do mês, né? É o planejamento do estudo, né? O módulo tal vai ser na data tal. Então, a mesma forma que os afazeres diários rolam sobre esse microtempo, minutos, segundos e horas, né? Você vai ver que os nossos planos de vida, estudantis, profissionais, etc., eles giram dentro também do aspecto de dias, semanas e meses. Giram em torno disso. A semana tal, dia tal, o mês tal. Se não bastasse, até as fases da nossa vida, elas giram em torno do tempo. E aí já é do macrotempo, né? Porque já envolve anos e décadas. A gente não está falando de horas apenas, dias, meses, semanas, mas a gente agora começa a falar de anos e décadas. A infância, adolescência, juventude, fase adulta, melhor idade, também gira em torno e é marcada pelo tempo. Você vê como que a gente, o tempo todo, está imergido na esfera do tempo. A vida acontece no tempo. E não é novidade, porque Eclesiastes 3, verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há um propósito, ou há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí, Eclesiastes, Salomão vai dizendo: tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, tempo para sorrir, tempo para chorar. Aí o verso de número 11 desse mesmo texto diz assim, ele fez tudo apropriado a seu tempo. É tão forte a questão de nós estarmos imersos na questão do tempo, que a gente precisa entender sobre isso, que aprove Deus, mesmo sendo eterno. Deus é eterno, sim ou não? Sim, Deus é eterno, Deus é atemporal. Deus decidiu criar o mundo dentro da esfera do tempo. Né? Você vai ver, haja luz, houve luz, e no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Esses dias podem ser, na literatura hebraica, tanto quanto talvez dias mesmo, ou segunda, terça-feira, ou quem sabe sejam eras, mas independente se são dias de 24 horas ou eras, a grande questão é que o mundo foi criado e nós fomos inseridos nele, dentro dessa esfera do tempo. Por que entender isso é importante? Porque a gente precisa entender, para falar do passado, esses aspectos do tempo. Primeiro deles, vamos ler juntos o que está escrito aqui? O tempo transcorre independentemente de nós. Preste atenção nessa frase. O tempo, ele transcorre, ele se movimenta independentemente de nós. Ou seja, eu e você não conseguimos paralisar o tempo. Por melhores que sejam os nossos esforços, se a gente perceber ou não perceber, se a gente vivenciá-lo, desfrutá-lo ou não desfrutá-lo, o tempo vai correr, a passagem ela é irreversível, o tempo não para. Não tem como a gente pausar o tempo, a gente só consegue viver o tempo, apesar de que tem situações que dá vontade de dar pausa nela, né? Uma viagem, aquela viagem de férias, você esperou o ano inteiro, passa logo a pandemia para eu poder fazer a viagem. Dá vontade de falar assim, gente, pausa aqui, 9 horas da manhã, esses 9 horas da manhã aqui na frente dessa praia, podia durar umas 4 horas e continuar 9 horas da manhã, né? Dá vontade, não dá? Tem momentos que a gente gostaria de pausar, mas é possível? Não. Às vezes um sorvete, um bate-papo com um amigo, estou tomando um açaí, tão agradável a conversa, um passeio, mas a gente não consegue pausar porque o tempo, ele transcorre independentemente de nós. Que a gente aproveite ou não, ele vai correr. Por que eu estou falando isso? E por que isso tem a ver com o passado? Porque tem muita gente que está vivendo pausado no tempo ruim que passou e deixando de desfrutar e de viver o agora que está acontecendo. O negócio está acontecendo, o tempo está acontecendo e está preso lá na dor do passado. Agora entende, você pode continuar lá, mas o tempo está colando. O tempo está acontecendo. Ligado a isso, a gente precisa entender essa verdade bíblica, que além de independente da minha vontade ou não, ele vai rolar, e vai acontecer, o tempo, vamos ler juntos? O tempo escoa-se rapidamente.
Quem aqui já chegou no final de um dia e falou, rapaz, eu nem vi o dia passar? Quem aqui? A gente tem essa sensação toda semana praticamente. Quanto mais nesses dias de hoje, que a gente está envolvido com muito ativismo, a gente está fazendo tantas coisas, a gente não vê, nós já passou, já está na hora do almoço, nós já está, escureceu, eu nem vi. Eu estava pensando, conversando com a Lu, falei, esse ano eu faço 40 anos de idade. Você olha para mim e fala, pastor, não parece ser mais velho, né? E eu também não tenho essa sensação. Eu falei, gente, final do ano, 26 de dezembro, os irmãos lembraram para poder dar um presente. Eu faço aniversário, faço 40 anos de idade. Eu falei, gente, eu não vi o tempo passando. Né, Binho? Você que está com 30, não viu? Amém, recebe. O tempo passa. Quem tem essa sensação de falar, gente, não parece que eu já estou nessa idade? Eu não sei se eu estou com essa sensação porque, né, pelos cuidados da Lu aí, né, da minha digníssima esposa, que vai colocando a gente no equilíbrio físico, assim a gente vai ficando com a disposição o tempo todo, né, pela graça de Deus, mas eu não tenho essa sensação na minha mente, parece que eu estou com... Deixa para lá. Mas, enfim, a grande questão que parece, a impressão que a gente tem, e a verdade é que o tempo escoa-se rapidamente. A gente, às vezes, fica perdendo tempo, sofrendo um passado que é inalterável. Tem jeito de mudar o passado, gente? O que passou, não. A gente fica sofrendo um passado inalterável, em vez de investir esse tempo, que passa tão rapidamente, naquilo que eu poderia fazer e realizar e desfrutar. Então, falar de passado, a gente precisa entender esses princípios, ou esses aspectos do tempo. E o texto, a Bíblia mesmo fala isso, porque Tiago, capítulo de número 4, diz assim o texto da palavra, falando sobre a vida, e a vida transcorre em volta do tempo. O que é a vossa vida? Sois simplesmente como uma neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. A neblina, você está numa viagem, está denso, não está vendo nada, de repente, sobe. Questão, às vezes, de minutos. Assim é a vida. Então, a vida passa muito rápido, e a gente precisa ser inteligente quanto a esses aspectos, para não perder tempo. Às vezes, tem gente que fica 2, 3, 4 dias sem conversar com a esposa. A Bíblia fala, não se põe um sol sobre a vossa ira. Você está ali sofrendo, agarrado num negócio que aconteceu 3, 4 dias, e o tempo está passando. Para tratar do passado, a gente precisa entender, o tempo está fluindo, e está fluindo rápido. Eu percebendo ou não, eu desfrutando ou não, está passando. Eu valorizando ou não, eu curtindo ou não aquele momento, eu focando nas coisas positivas ou não, está correndo. E está correndo rápido. Agora, isso aqui é importantíssimo também. Vamos ler juntos? Não se pode viver 2 tempos ao mesmo tempo. Anote isso aí para você não esquecer depois. Não se pode viver 2 tempos ao mesmo tempo. O que isso significa? Não tem como eu viver o passado e o presente simultaneamente. E nem o futuro e o presente no mesmo instante. Se a gente não estiver vivenciando o presente, no momento, o agora, ou nós estamos presos no passado, ou nós estamos presos no presente. Porque a nossa mente não consegue vivenciar 2, e muito menos 3 tempos ao mesmo tempo. Não tem como. A gente pode oscilar entre um e outro. Agora eu estou pensando uma coisa aqui, mas vivenciá-los ao mesmo tempo não tem como. Não tem como desfrutá-los ao mesmo tempo. Você acredita que tem gente que vem na igreja, que às vezes, eu sei que não tem ninguém aqui, mas existe nessas igrejas das outras galáxias, gente que está na igreja, está cantando aqui a música, o cara está pensando na pizza que ele vai comer depois do culto. Eu vou ligar para fulano, o boleto que eu tenho que pagar. Já aconteceu com alguém aqui além de mim isso aqui? A nossa mente o tempo todo. Os irmãos aqui estão na glória, ninguém levantou a mão. Alguém já confessar os pecados, vocês estão dentro da igreja. Se estivesse fora também é a mesma coisa. Quem já passou por isso, levanta a mão. Olha. Agora, o problema é quando isso também acontece, gente, no casamento. Aí o negócio fica feio. Já viu na conversa com a esposa? Às vezes a mulher está falando, contando o dia para o marido. Meu filho, e aí, não sei o quê, e o cara está assim, falou, o que eu falei? O cara, eu sei o que você está falando, né? A gente sabe. A mulher tem uma percepção assim que o cara está com a mente viajando, a Helmas Airline, né? Viajando a maionese, longe com a mente. E às vezes a gente está assim. Por quê? Porque não tem como viver 2 tempos ao mesmo tempo.
A sua mente ou vai estar presa no passado, ou vivenciando o presente, ou vivenciando o futuro. Pastor, tem algum problema eu acessar, por exemplo, as questões do passado? Tem algum problema eu estar pensando nas coisas do futuro? Óbvio que não. Não tem como viver sem trafegar por esses 3 níveis de tempo. Tanto que Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos. O fazer planos, Neemias sentou e fez os planos. Jesus falou que para o camarada se tornar um discípulo dele, ele tem que sentar e calcular o preço. Ou seja, é necessário se fazer planos. E para fazer planos, quando você faz planos, você está acessando as questões do passado, presente e futuro, gente. Do futuro. Então é necessário. Você pode acessar as questões do passado? Sim, você vai fazer um balanço do mês. Você vai estar vendo o que pagou, o que aconteceu. A gente precisa fazer um balanço da nossa vida, um check-up do dia, um check-up do relacionamento. O que precisa melhorar? Faz bem. Então, pastor, se a gente pode ir ao passado, se a gente pode acessar o futuro, a gente deve viver o presente, qual que é a grande questão? A grande questão é quando fazemos isso de forma errada, preste atenção. De forma errada, quando a gente faz na hora errada e em quantidade errada. Essa é a grande questão. Para lidar com essa questão do tempo, os prejuízos acontecem quando eu faço, o que eu falei? Na hora errada, de forma errada, em quantidade errada. Diga comigo, forma, hora e quantidade. Vamos dizer? Forma, hora e quantidade. Então, aí é que acontecem os prejuízos. Por exemplo, quando eu penso em alguma coisa do passado, qual que seria a forma errada? Eu começo a pensar de forma negativa. Eu começo a pensar em coisas ruins. Eu começo a pensar tenho pensamentos de morte, eu tenho pensamentos pessimistas, eu tenho pensamentos de incredulidade. Então isso é acessar as questões do passado de forma errada. Tanto que é tão forte isso que a Bíblia diz no Salmo de número 1, Salmo 1, verso 1 e 2, falando sobre como ser feliz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o tempo todo a mente dele está envolvida pela palavra de Deus. Então, a forma como eu lido com o meu pensamento, ele está diretamente ligado naquilo que eu vou desfrutar, se de fato é correto ou não. Então, a forma errada, na hora errada, por exemplo, tem problema, há algum prejuízo em você resolver uma questão da empresa, um problema da empresa? Não, mas quando você está jantando com a família, é o momento correto? Não é o momento correto. Você está ali com a família e tem alguém, eu sei que aqui também não tem ninguém que conversa resolvendo coisas no WhatsApp. Não é verdade? Não tem ninguém? Então, maravilha. Mas tem gente que está ali no momento, no presente, um momento tão ímpar da mesa, o poder da mesa. A mesa celebra gratidão, porque tem um pão. A mesa revela discipulado. A gente aprende na mesa, a mesa é comunhão, e a gente pega ali e está resolvendo coisas lá da frente. Então, ou seja, são pessoas que estão fazendo o acesso às coisas futuras, ou trazendo à memória as coisas na hora errada. Às vezes você está sentando, quem aqui já sentou para poder almoçar e surgiu um assunto, algo que aconteceu no dia ruim, e aí você começa e perde até o apetite. Começa a falar, você perde até o apetite. Por quê? Está na hora errada. Então a gente precisa ter essas percepções. Forma errada, hora errada, e também, gente, em quantidade errada. Porque às vezes a gente acessa o passado e não sai dele. Até mesmo o passado positivo. Já viu gente que lembra, meu Deus, daquela época, era assim na igreja antiga, era assim os namorados, era assim. Aí o cara vive o quê? No saudosismo, porque a quantidade foi excessiva. Em coisa positiva, em coisa negativa, nem precisa dizer. Que o excesso de passado leva a pessoa ao quê? A depressão. Tanto que uma forma bem simplória de definir a diferença entre depressão e ansiedade é que depressão é um excesso de passado. A pessoa o tempo todo está agarrado com os problemas que aconteceram e marcaram a sua história. E a ansiedade é um excesso de futuro. Um excesso de futuro. Então, é a quantidade errada. Então, a forma de lidar com essas questões, eu preciso saber a forma, a hora e a quantidade. Por exemplo,
O retrovisor no carro, ele é importante, gente? Demais. No dia que a Helena nasceu, eu vivi uma experiência ruim, que foi que eu desci para fazer a live até dentro do carro, porque ela nasceu de madrugada, estacionado aqui no hospital aqui em São Vicente. Deixei o carro. Quando eu cheguei, um filho ali do Belial passou lá e quebrou meu carro inteiro. Quebrou o retrovisor, quebrou o vidro, dentro do carro arrancou o teto. E eu entrei para fazer a live lá, e o carro todo destroçado. Caiu o retrovisor de cá, e eu tive que mover com o carro, ainda bem que era bem madrugadinho, eu tive que mover com o carro até a minha casa, para resolver a situação. Eu fiz a live, depois eu resolvi a situação. E para fazer esse trajeto, gente, que luta que foi sem ter um retrovisor. Eu ficava assim, e agora? Eu tinha que virar, era muito difícil de dirigir sem ter um retrovisor. Agora, imagina você numa viagem, quando você coloca os olhos no retrovisor e só ficar olhando para ele e não olhar para frente. O que vai acontecer? Um desastre, na sua vida e na minha vida também. Tem gente que está caminhando no trilho da vida, viajando só olhando para o retrovisor. Por isso que a vida se torna um desastre. Só olhando para trás, só as coisas que passaram. Talvez marcado pelas dores do passado. Então eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. Eu vou mergulhar aqui nesse texto para a gente tirar rápidas aqui lições, mas eu gostaria de perguntar para você, onde a sua mente tem andado? Por onde a sua mente tem andado? Porque não tem como vivenciar os dois tempos ao mesmo tempo. Pensa no seu dia, normalmente você fica mais ansioso, você fica mais pensando nos problemas, pode chamar o Josué depois, por gentileza? Ou você está desfrutando dos momentos bons. Gente, eu estava estudando dentro da área de desenvolvimento pessoal e neurociência, e é interessante que aquilo que a Bíblia fala, a neurociência vem confirmando. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, o nome da inteligência foco-temporal. Eu estava estudando sobre inteligência foco-temporal, e eles comprovam que uma pessoa que vive de forma equilibrada, uma pessoa que é bem-sucedida, ela sabe lidar com equilíbrio nessas 3 esferas do tempo. E normalmente essa pessoa que é equilibrada, que tem essa inteligência foco-temporal, ela vivencia cerca de 60% a 65% do tempo presente. 30% do seu tempo num dia, ela acessa o futuro de coisas que ela vai projetar, de que ela vai sonhar, de que ela vai fazer, de que ela vai realizar, e 10% no passado. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso consertar? O que eu preciso realinhar? Ou seja, o equilíbrio, até mesmo o que a neurociência traz hoje, é algo que a Bíblia nos relata, para lidar com essas dimensões que fazem parte, que compõem a nossa vida, presente, passado, futuro, o tempo todo. Você está na mesa, você está aqui no culto, isso está bombardeando a sua mente. O problema é que a gente não sabe lidar com isso, e influencia diretamente no tempo que a gente tem vivido, na forma como a gente tem vivido, e no futuro que a gente vai ter. Aí a pergunta que eu lhe faço é, como você tem lidado com isso na sua mente? Talvez você está tendo taquicardia, você está perdendo noite de sono, por causa de quê? Excesso de futuro, ou passado. Às vezes você não está curtindo seus filhos ali, você está ali, porque não sabe lidar, não vivencia o presente, o tempo está voando. Meu Deus, esse menino já cresceu, eu não vi. Porque você está preso no problema, você está preso no passado. Então, desvencilhar de um passado que nos aflige, faz completo sentido para a gente viver de fato uma vida plena, uma vida abundante que Deus preparou para nós. E por que eu li esse versículo? Porque o profeta Jeremias, eu creio que seria o personagem ideal para essa questão, porque o profeta Jeremias, ele nos mostra aqui, que nesse livro que ele escreveu, que é Lamentações, ele está o tempo todo acessando aqui o passado. Se você olhar os 20 primeiros versículos do capítulo que nós lemos, os 20 primeiros versículos, todos os verbos estão no passado. Cercou, fez, afastou, viu, levou. Então o tempo todo falando do passado. E aí ele nos mostra nessa percepção de olhar para o passado, os desdobramentos que isso gera dentro de nós,
quando a gente faz de forma errada, e qual que é a forma assertiva da gente lidar com essas questões, essas dimensões do tempo que afligem a nossa vida. Agora, me permita aqui rapidamente apresentar para você o contexto histórico de Lamentações, porque vai fazer sentido para nós. Por exemplo, o livro de Lamentações, até o nome diz, né, Lamentações, de lamento mesmo, do profeta Jeremias, ele retrata uma fase muito caótica que a nação de Judá estava vivendo, porque o Império Babilônico, na liderança de Nabucodonosor, tinha invadido a nação de Judá e tinha arrumado assim, destroçado tudo. Isso aconteceu no ano de 587 a.C., lá em 2 Reis 25, fala algumas coisas que aconteceram nesse caos. Olha uma das coisas: eles saquearam o templo, eles colocaram fogo no templo, colocou fogo no palácio real. O rei de Judá teve que fugir, mataram um monte de líder, pegaram os habitantes, escravizaram os habitantes daquela cidade, escravizaram. Eles tiveram que andar quase, se não me falha a memória, 900 quilômetros, levaram como escravo lá no exílio babilônico. Eles estavam vivendo um momento de caos. Só para você ter uma percepção melhor, é como se aqui em Valadares, uma nação ou qualquer outro lugar, ou outra cidade, viesse aqui em Valadares e colocasse fogo na prefeitura, fogo na nossa igreja, fogo na sua casa, pegasse os seus filhos, levasse para um outro lugar, lá para a Coreia do Norte, vou usar um nome aqui, destruísse a cidade, colocasse fogo na cidade, acabasse com os hospitais, tudo. O que a gente ia estar falando agora? A nossa conversa ia girar em torno de quê? Desse caos que aconteceu. Olha como que a pandemia, por exemplo, que é algo violento nas questões emocionais que aconteceram, físicas e etc., econômicas, no mundo, o tempo todo. Qual que é a semana que a gente passa sem falar da pandemia? Ou qual talvez é o dia que a gente passa sem falar? Porque a dor foi tão intensa, a dor tem sido tão intensa e avassaladora, o tempo todo a gente está falando. E nem sempre com perspectivas positivas, porque a gente está acessando às vezes na hora errada e de forma errada. Então esse povo está vivendo isso aí, esse caos, está destruindo Valadares. Acabou, seus filhos foram levados como escravos. Você não tem mais casa, você não tem mais trabalho. Botou fogo no seu empreendimento. Botou fogo na prefeitura, não tem mais nada, matou o povo todo. Tanto que se você ler a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, o título não é Lamentações, o título desse livro é Cânticos Fúnebres. Porque é na verdade o enterro de uma cidade, é o sepultamento de uma cidade. Gente, por que eu estou trazendo isso? Por que é importante entender o nível gravíssimo de dor que marcava o passado deles? Para a gente ver que se foi possível eles desvencilhar e tratar de forma assertiva esse passado tão terrível, é possível a gente saber tratar coisas talvez muito menores, que a gente tem vivenciado e às vezes arrastando. Se não bastasse, gente, quem escreveu mesmo esse Lamentações, eu falei? Jeremias. Jeremias tem até um codinome colocaram nele, uma característica. Ele é o profeta, quem já ouviu falar? Jeremias o profeta chorão. Os estudiosos, de analistas de temperamento, falaram que o Jeremias, ele tem todas as características através dos seus escritos de ser do temperamento melancólico. Quem é o temperamento melancólico? O temperamento melancólico é aquela pessoa que facilmente, por natureza, está sempre pensando no passado. Ele acessa com muita facilidade as coisas que passaram. E vivencia muito isso de forma negativa. Porque uma outra característica do melancólico é ser pessimista diante de situações. Então isso é um perfil, isso é um temperamento que existiu, que tinha, o profeta Jeremias tinha. Ou seja, o que é, por exemplo, o melancólico é assim: se o marido fala uma coisa, a mulher fala alguma coisa, o patrão chama a sua atenção, ele fica aquilo o tempo todo na cabeça. Nossa, pai, o que aconteceu? Fulano falou isso comigo, o tempo todo. Nossa, por que ele não consegue tirar isso da cabeça. Tem alguém assim? Tem gente que é chamada a atenção, não, beleza, valeu, partiu, o cara não está nem aí. Mas tem gente que é chamada a atenção e fica com aquilo na cabeça. Por que fulano falou aqui? Por que Beltrano? Normalmente o melancólico tem isso, é muito forte esse acesso pessimista, sentimental do passado. Então, o perfil de Jeremias era esse perfil justamente, se você ver verso 15, verso 17, ele fala: eu estou aflito, eu estou esmagado, eu estou afligido. Então era um perfil completamente desfavorável. Por que eu estou destacando isso? Porque o perfil dele era completamente desfavorável.
desfavorável para desvencilhar e soltar o passado. Porque a natureza, o temperamento dele, por natureza, é mais apegado ao passado, é pessimista. Mas esse cara, a gente vê que em algum momento, apesar de ser um caos terrível que a cidade está vivendo, um sepultamento da cidade, apesar de ele ter um perfil apegado ao passado, um perfil voltado para o pessimismo, falando dos pontos fracos, né, do perfil melancólico. A gente sabe que tem vários pontos positivos, mas tratando dos aspectos dos pontos fracos, mesmo esse cara com todo esse arsenal, que poderia dizer: você vai ter que morar no passado, meu filho, você vai ter que ficar agarrado nesse passado. Olha o tamanho da dor, olha o tamanho do sofrimento, o seu perfil te faz agarrar no passado. Mas a gente olha para o versículo de número 21 e vê que até o versículo de 20, ele narra um passado de intensa dor. Mas no versículo 21, quando ele está no auge da sua dor, parece que esse camarada cai em si, parece que uma chave vira dentro dele. Mesmo ele com o temperamento sendo agarrado ao passado, ele decide arrancar, como se arrancasse o entulho emocional da sua alma. Ele decide sacudir a poeira e dizer: para, chega, eu não vou mais viver no momento de dor, eu não vou ficar mais agarrado com as decepções, em lamúrias. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou mais ficar carregando aqui esse entulho emocional. Eu decido, porque ele diz: eu quero trazer a memória, eu decido mudar aquilo que a minha mente vai pensar. Eu vou trazer à minha mente aquilo que dá esperança. Eu olho para a pandemia e eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu olho para a injustiça que eu vivi no trabalho, mas eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E quando ele começa a vivenciar isso, ele tem um outro foco de Deus. Ele começa a ver a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus. Tudo começa a mudar na vida desse homem, ou na mente dele, a partir da forma como ele interpreta, ou como ele olha para o seu passado. Quem está entendendo? Está fazendo sentido para você? Eu não sei se a sua intensidade de dor que você viveu foi maior ou menor do que a de Jeremias. Talvez o abandono de um pai, talvez a mágoa de alguém que injustamente você investiu naquela pessoa e aquela pessoa te traiu. Eu não sei se foi num relacionamento emocional, não sei se é um ódio de alguém que te deu um prejuízo, isso está machucando a sua alma. Eu não sei se é um familiar, uma mãe que falou: eu não queria que você tivesse nascido. Eu não sei que passado de dor, se é maior do que todos esses destroços que a nação de Judá vivenciou. Eu não sei se o seu perfil é como o de Jeremias, já naturalmente apegado a um passado, mas a boa notícia é que é possível desvencilhar-se do passado que lhe aflige. É possível em Deus ser liberto de um passado que te impede de romper na vida. Muitas coisas às vezes não rompeu na sua vida, no seu casamento, porque você está vivendo o passado. Você está triste na sua vida conjugal, porque você não tratou ainda o passado, ou não olhou na perspectiva positiva. Muitas coisas você ainda está implicando com fulano, beltrano, você está espiziando fulano de tal lá no seu trabalho, porque ainda você não está sabendo trazer à memória de forma certa aquilo que aconteceu no passado. Em Cristo é possível que as coisas velhas sejam retiradas da nossa alma. E nessa noite eu quero declarar em nome de Jesus que esse entulho emocional, e talvez até o dia de hoje você me encarregando por causa de algo que os seus pais fizeram, um amigo que já caminhou com você, ou um líder na igreja, um pastor, um líder de ministério falou de você, te prejudicou, queimou o seu filme, não sei. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse lixo emocional vai ser arrancado da sua alma nessa noite, no nome de Jesus. Você está carregando como um fardo, está afligindo a sua alma, isso está angustiando, está te trazendo desânimo, de tentar novamente, de acreditar em algo, mas o Senhor está arrancando isso, está trazendo uma limpeza, para que um novo tempo seja estabelecido sobre a sua vida, porque o que Ele tem para você é vida, e vida em abundância. É como o apóstolo Paulo diz:
esquecendo-me as coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Talvez ele era para ser um cara que não deveria romper ministerialmente. Afinal, quantos cristãos ele não matou? Hoje ele era um cristão. Quantos cristãos que ele mesmo não bateu? Que ele bateu, melhor dizendo, que ele mandou prender. Estevão, o primeiro mártir da igreja, morre aos seus pés apedrejado, e ele consente, ele não se condói por isso. Mas Paulo diz: eu esqueço do que para trás foi, eu esqueço das coisas que se passaram, as minhas falhas, os meus erros. Hoje o Senhor quer estabelecer um novo tempo. Eu vou diante das coisas as coisas que estão diante de mim, eu avanço para elas. É saber lidar para que às vezes os entulhos emocionais, espirituais e tantos outros que assolaram e que vão juntando na nossa alma, não nos paralise de viver o que Deus tem para a nossa vida. Para a gente poder caminhar para o encerramento, guarde esses princípios. Vamos ler juntos? Lembranças negativas bloqueiam as dádivas do presente. Lembre disso. A dádiva do presente, a dádiva da alegria, a dádiva da paz, a dádiva de um sono tranquilo é bloqueada por causa de lembranças negativas. Olha o verso de número 19 e 20. Ele diz assim, lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Eu lembro bem de tudo isso e a minha alma desfalece. Ele lembra dessas assolações e o que acontece? As suas emoções são afligidas. Ele fala: minha alma desfalece. Ou seja, ele começa a ficar desanimado. Desfalecer é se desanimar, é se desencorajar, é enfraquecer. Ou seja, o estado presente dele, preste atenção, é completamente alterado por causa da forma negativa que ele olha para o passado. Me aflige quando eu olho as coisas que eu passei, quando eu olho a amargura, o meu delírio, o meu pesar, quando eu lembro de tudo isso. Está aí verso 20, a minha alma desfalece dentro de mim. E aí o camarada não consegue viver, a pessoa não consegue viver um presente glorioso. Você está com vida, você está com saúde, você tem um teto, você tem comida, você está deixando de desfrutar disso por causa das memórias negativas que te aprisionam. E guarde isso, gente: o que domina a sua mente vai governar suas ações. Pense, lembre dessa estrutura neural que nós possuímos. Os pensamentos afetam os nossos sentimentos. Está aqui, eu lembro-me das minhas aflições e a minha alma se desfalece. O quê? Pensamento afeta os nossos sentimentos. Então, se eu penso, por exemplo, amanhã eu vou viajar, você nem precisa chegar no lugar, mas amanhã você vai lá para o Caribe. Receba aí em nome de Jesus. Você vai lá para o Caribe, vai lá para Cancún. Imagina aí, amanhã. Ei, gente, só de você pensar, nem tem passagem marcada, nem nada, só de pensar você já fica alegre. Quando vai chegar o dia, você nem chegou o dia, você já está animado. Sim ou não, gente? Porque os nossos pensamentos afetam os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos influenciam nos nossos comportamentos. Vou arrumar mala, aí, gente, vou arrumar essa mala, já estou todo animado porque eu vou viajar. Agora vou arrumar a mala para poder ir numa cerimônia fúnebre. Deus livre e guarde. Você está arrumando mala do mesmo jeito, mas por causa do pensamento e do sentimento, a ação é diferente. Os pensamentos interferem nos nossos sentimentos, os nossos sentimentos nas nossas ações, e as nossas ações diárias produzem os resultados que nós vamos ter. É o que eu faço no dia a dia que vai dar o resultado que eu tenho, sim ou não? Então, o resultado que eu vou viver no ano de 2021 está diretamente ligado àquilo que eu penso. Por isso que o que domina a nossa mente governa as nossas ações e dita os resultados que a gente vai ter. E se a gente ficar com lembrança negativa, a gente vai bloquear a gente viver um presente, as dádivas do presente. Se eu trato de um assunto desconfortável no momento do almoço, eu perco o apetite. A comida pode estar gostosa, que a gente perde sabor. Sim ou não, gente? Porque lembranças negativas bloqueiam as dádivas do presente. Enquanto eu lembro da minha aflição, a minha alma desfalece. E aí o cara desanimado faz alguma coisa? Não faz nada.
Então a gente precisa aprender a acessar as questões do passado de forma assertiva. Olha esse outro princípio: não há futuro de esperança para quem vive um passado de dor. Enquanto esse camarada está tendo esse passado de dor, ele não vê esperança para o futuro, ele só vê lamento, ele só vê coisas ruins, ele só muda a perspectiva do futuro, ele só muda a perspectiva dele acerca de Deus, ele só muda a impressão ou a expressão do coração dele quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Enquanto ele traz à memória as aflições, as injustiças, a alma desfalece. Mas quando no verso 21 ele traz à memória o que pode dar esperança, ele começa a ver: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, a misericórdia do Senhor não tem fim, grande é a sua fidelidade, grande é o seu amor. Mas a cidade está toda arruinada, mas o Senhor nos deu mais um dia de vida. Mas a cidade está toda desfalecida, mas o Senhor nos ama, Ele é fiel, Ele vai cumprir a palavra. Tudo muda quando traz à memória aquilo que não pode nos dar esperança. O seu futuro está completamente atrelado à forma daquilo que você traz à sua memória hoje. Caminhando para o encerramento. Isso é uma frase que não é minha, é uma frase como um dito popular que faz sentido. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Por quê? Você vê que ele vira uma chave. A dor não tem jeito, gente, de evitar. A gente vai passar por momentos de luto, a gente vai passar por momentos, vai acontecer um acidente, mas o quanto a gente vai sofrer essa dor depende de cada um de nós. Sim ou não? A dor é inevitável, sim ou não, gente? Sim, nós vamos passar por dores. Agora, o quanto que a gente vai vivenciar essa dor, a quantidade que a gente vai vivenciar essa dor, depende da gente. Jeremias decidiu dar um basta. Ele vem 20 versículos falando: ah, meu lamento, meu não sei o que, a minha alma desfaleceu. Você quer saber de uma coisa? Eu quero trazer à memória outra coisa. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Ele decide cessar o sofrimento. Então nós vamos viver dor. Por exemplo, você apanha do seu pai, da sua mãe lá na infância. Mas você vai chegar e falar assim: ah, doeu, passou, agora eu vou mudar meu comportamento. Agora você fala: nossa, eu estou traumatizado, não quero te ver nunca mais. É você que está fazendo o quê? Prolongando o sofrimento. Então dá um basta no sofrimento, não importa o seu temperamento, depende de você. Ele diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Meu irmão, o passado é inalterável. Tem gente que está vivenciando um luto. O cara vivenciou um luto, já tem 30 anos. Ah, fulano, morreu. Já começa... prolonga, fulano, aí toda vez que fala do cara, o cara me roubou a minha empresa, não sei o que, tal. Até hoje ele carrega isso. Gente, eu já falei isso aqui: guardar rancor é como se a gente tomasse o veneno e esperasse que o outro morresse. Ou seja, nós somos os mais prejudicados por não perdoar. Quando eu não perdoo alguém, eu não estou fazendo apenas, eu não estou fazendo um favor para a pessoa, eu estou fazendo um favor para mim mesmo, para o meu relacionamento com Deus, porque se eu não perdoar, eu também não serei perdoado, como diz a oração do Pai Nosso. Eu estou fazendo um favor para a minha saúde física, porque por causa de perdão, tantas doenças psicossomáticas estouram dentro de nós, por falta de perdão. Eu estou fazendo um favor para as minhas emoções, em vez de ficar carregando aquele defunto a vida toda. Libera o perdão, libera perdão. Guardar rancor é como se a gente tomasse um veneno e esperasse que o outro morresse. Ou seja, a gente decide alongar o sofrimento quando a gente não perdoa. A dor vai ser inevitável. Jesus passou por traição. Os discípulos dele mais chegados lá, o Pedrão, um dos mais chegados, negou Jesus. As próprias criaturas o cuspiram, não humilharam ele, sim ou não? Sim, mas a grande diferença é que ele não carregou isso, ele liberou perdão. Ele liberou perdão, porque a grande chave da questão não é o que fazem com a gente, mas é aquilo que a gente faz com o que fizeram com a gente. É o que eu faço com o que fizeram comigo, que faz a diferença. José decidiu, e eu encerro, José decidiu pegar aquelas
injustiças que os irmãos dele fizeram contra ele, jogaram ele numa cisterna, venderam ele como preço de escravo, mentiram para o pai dele, falando que o menino já tinha morrido, esqueceram do menino. Aí quando José está lá, governador, os irmãos precisam de comida, os irmãos falam: nossa, agora nós vamos morrer. José decide perdoar e oferecer o melhor para os irmãos. E aqui que ele nos ensina a olhar para o passado com gratidão e esperança. O texto chega a dizer aqui, ó, sobre José, ele diz assim, ó, em Gênesis 45, verso 8: não foram vocês que me mandaram para cá, fica tranquilo, mas sim o próprio Deus. O próprio Deus. É ver a soberania de Deus na nossa história. Olha para o seu passado não com mágoa, não com dor, libera esse sentimento. Olha para o seu passado com gratidão. Você está aqui, meu irmão. Olha para o seu passado com esperança. Você está vivo, você está de pé. Inclusive hoje, domingo, a misericórdia do Senhor se renovou mais uma manhã sobre a sua vida, te dando a chance de viver e desfrutar da vida, da graça, da presença dEle. Olhe para o passado com esperança. A sua dor não te matou. Você está de pé. Não veio para te destruir, veio para te fazer crescer. Jó entende que a dor dele perdeu tudo. Perdeu tudo. 11 mil cabeças de gado. Os filhos, 10 filhos. Sepultou 10 filhos num dia só. Perdeu tudo. Os amigos ficaram falando um monte de atrocidade dele. Sabe o que ele olha para o passado e diz? Antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar. O que o passado gerou em mim? O passado de dor me aproximou de Deus. Ele olha para o passado com gratidão e com esperança. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E Deus vai mudar a sorte desse camarada. Afinal, o apóstolo Paulo diz, Romanos 8, 28, o quê? O que está escrito, gente? Vocês são bons de Bíblia. Vamos lá, Romanos 8, 28. Nada de quero trazer memória. Algumas coisas, 10% das coisas, 95% das coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Pastor, mas o abuso do meu pai, a injustiça do meu sócio. Eu até contei no primeiro culto e eu encerro com essa história. Quantos aqui conhecem a pastora Ângela Cirino? A maioria, grande parte das pessoas conhece. Eu encerro com essa história. Pastora Ângela Cirino, o ministério dela começou a acontecer quando ela contou um trecho do testemunho dela, ou contou o testemunho dela, em que ela tinha um grande sonho de ter filhos. Engravidou, gestação acontecendo, perdeu um. Passou um tempo, engravidou, o útero com alguns problemas, perdeu outro. Se não me falha a memória, engravidou a terceira vez, perdeu. Aí veio a quarta, pela graça de Deus, a menina teve o parto, a filha colocada nos braços, aquele primeiro momento que a mamãe acha incrível, aquele primeiro momento, vamos dar banhozinho na criança. A enfermeira foi dar um banho, escorregou a criança na mão, a criança morreu. A senhora Ângela Cirino, a filha que custou a ser formada por causa dos desafios que ela tinha na saúde, no útero e etc., caiu dos braços da enfermeira e veio a óbito. Era para essa mulher viver num mastro de dor, uma caverna de rancor. Mas ela decide olhar para o passado com gratidão e esperança. E hoje, não são dezenas, são milhares e milhares e milhares de mulheres, de casamentos, de famílias que foram restauradas, porque ela decidiu fazer da dor dela cura para outras vidas e outras famílias. A gente só se inspira na história de Jó, porque ele soube lidar de forma sábia, saudável com um passado terrível. Não é porque hoje ela tem 3 filhos lindos, já adultos, mas se ficasse pensando por quê? É para quê? Deus tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em vez de você ficar lamentando o seu passado de dor,
sofrendo, nem sei se você é melancólico ou não, mas lamentando, por que você não, uma palavra muito dita hoje, ressignifica ele? Por que você não olha para ele com gratidão e faz com que o seu passado de dor se torne cura para aquele que está doente? E eu quero declarar que isso é que vai acontecer. O lixo emocional já foi, em nome de Jesus, arrancado da sua alma. O bálsamo do Espírito Santo está curando o seu coração. Perdões estão sendo liberados, rancores estão sendo arrancados da sua alma. E Deus vai usar a sua dor para curar outras mulheres. Deus vai usar a sua dor para curar outras famílias, para restaurar a esperança de crianças. Deus vai usar a sua dor para que outras pessoas o conheçam e considerem que Ele é Deus vivo, é Deus que cuida dos seus e tem um propósito em todas as coisas. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor por aquilo que Ele é, pelas misericórdias dEle, pelo amor dEle, pela graça dEle, pelo sustento dEle. Coloque-se de pé. Hoje, tire os olhos da circunstância que te aflige. Coloque em Deus que te sustenta. Faça igual Ele. Vou parar de olhar para essa cidade no sentido de olhar com pessimismo, com lamento. Eu vou olhar para Deus que está no controle dessa cidade. Vou ficar parando de olhar para a dor, vou olhar para Deus que governa o meu coração, que governa a minha história, que governa a minha família, que me sustenta. Grande é a sua fidelidade, a sua misericórdia dele tem vindo sobre a minha vida todos os dias. Então eu quero nesse momento que você traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Pastor Tiago, Ministério de Louvor, quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas coisas você já superou para chegar aqui? Por que você está agarrado em uma ou outra coisa, talvez muito menor do que o que a cidade de Judá viveu, de destroços de tantas famílias ali? O Senhor quer trazer vida para você vivenciar o presente com plenitude, com graça. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se você, John Austin disse, se você não abandonar o velho, Deus não trará o novo sobre a sua história. Deus não trará o novo sobre a sua história. Podemos cantar esse cântico, ou o cântico que Deus colocar no coração de vocês, e logo depois quero convidar o pastor Tiago para orar, mas eu gostaria que você agora começasse a vislumbrar como um filme na sua mente. Agora você pode acessar as coisas que você vivenciou, mas com um olhar de gratidão. Fala assim: obrigado porque eu estou de pé.